eu tenho parceria com o técnico de informática, eu paguei a visita desse técnico de informática, não transferi isso para o cliente, porque era um contrato grande, né? Um contrato bom, um contrato interessante para a gente aqui. Eu paguei a hora técnica, paguei uma visita, né? Negociei ali com o parceiro e tal, ó, né? Quanto você me cobra para ir lá no cliente, a gente conversar e você fazer essa configuração para mim? Daí, e esse cara, esse parceiro meu, manja muito de Linux, né? Daí ele foi junto comigo e eu fiquei lá observando, fazendo a configuração, fiz a configuração, tá? A instalação da impressora. E fiquei observando os dois conversando, não entendi bulhufas do que eles estavam falando a respeito de Linux. E se eu não tivesse levado esse técnico, talvez eu tivesse perdido esse contrato, porque o técnico lá do TI entendia um pouco de Linux, entendia mais relativo ao sistema interno deles lá, mas não era tão especialista em Linux quanto esse parceiro que eu levei. E ele falava que a impressora não ia funcionar. Então o que acontece? Como ele entendia de informática e de Linux e de rede mais do que eu, a palavra dele valia mais do que a minha, e ele falava que aquela máquina não ia funcionar, que eu ia ter que levar outra máquina. Mas daí eu já fui calçado, né? Eu fui com esse meu parceiro que manjava muito de Linux e no fim provou para ele que tinha uma configuração para fazer. Tem aquele negócio de Ubuntu lá, uns troços, né, de Linux lá. No fim deu certo. Então o que acontece? Essa dica que eu te dou. Às vezes você não querer ter um custo. Veja com o teu cliente se ele tem. Se ele não tiver, procura ter parceria com um técnico de TI. Cara bom, tá? Cara que manja de rede, que manja de Windows Server, que manja de Linux, essas coisas para te ajudar. E você paga a configuração. Você paga a visita dele, tá? Então, assim, é uma dica que tem a ver nesse tópico que eu tô falando para vocês da questão da instalação da impressora, para você ver como não é tão simples. Às vezes você pode se complicar bastante na questão da instalação, não digo que vai chegar a perder o cliente, né? Mas você vai se incomodar, vai atrasar teu serviço. Nesse cliente que eu tava, deu para ver que o cara já estava começando a ficar meio de má vontade com a máquina. Então daí eu fui com esse outro técnico parceiro meu, né? Técnico na área de informática, e me ajudou a resolver, a gente instalou a máquina, e aquele dia a gente instalou uma máquina. Depois vieram mais 30 máquinas na instalação. E daí ele não teve como argumentar com as outras, né? Ele seguiu a orientação do técnico que eu tinha levado